Senhor, eu queria tanto tal coisa. E muitas vezes, em nosso coração, a gente diz: e eu já fiz tanto pelo Senhor. Eu faço tanto pelo Senhor. O Senhor pode me dar isso que eu estou querendo. Uma outra forma seria a gente dizer: Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer tal coisa pelo Senhor. Uma outra maneira seria dizer: eu vou fazer, e aí Deus me dá algo que eu quero. Uma última e quarta maneira: por que eu, Senhor? Por que me deu essa luta? Logo eu que sou um dos que mais servem na igreja. Por quê? São 4 formas da gente ligar o que a gente quer com aquilo que nós fazemos para Deus. Ligar e contrastar as dádivas divinas com aquilo que nós podemos oferecer. Quando você olha na sua lista de devedores, você encontra o nome de Deus nessa lista? Ele te deve algo. A pergunta que devemos responder é: por quê? Para que servimos? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 17. Nós leremos dos versos 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoeira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse é o Evangelho de Lucas. Ele está entre os denominados evangelhos sinópticos. Por que sinópticos? Por causa que a ideia de serem sinopses, serem resumos, do ministério de Jesus. Só que cada qual tem um propósito diferente que guia a sinopse, guia o resumo que eles vão fazer. Marcos são memórias petrinas, memórias de Pedro. O público, provavelmente um público greco-romano, já não apresenta uma ordem cronológica tão certinha. Ele não está preocupado com a ordem cronológica. Marcos quer mostrar o que é ser discípulo. Em uma espécie de novo êxodo, Jesus veio libertar um povo para se tornar seu discípulo. Ele quer mostrar o que são esses discípulos, como vivem esses discípulos. Mateus foi um publicano convertido e que escrevera para principalmente judeus sobre o messianismo de Jesus, que Jesus era o Messias, que ele cumpre todas as exigências das profecias do Antigo Testamento. Lucas, nosso autor, provavelmente tinha origem grega. Conheceu o Evangelho pela pregação daqueles que foram dispersos pela igreja de Jerusalém.
da igreja de Jerusalém e por Paulo. Nós sabemos que ele começa a acompanhar Paulo na sua segunda viagem missionária, lá em Atos 16, quando passava pela cidade de Troade. E há uma mudança, é muito legal quando a gente lê Atos 16, há uma mudança nos verbos. E antes ele falava, Paulo e Silas viajaram, eles fizeram, e a partir de Troade ele começa a dizer, nós entramos no navio, fizemos, e ele se inclui na história. Então, tanto Lucas quanto Atos foram escritos já possuindo Marcos e Mateus em mãos, e uma outra fonte de anotações. Ele escreveu para Teófilo como fonte de pesquisa. Por isso está em ordem cronológica. Lucas está em ordem cronológica. Temos ideias de como começou, como se desenvolveu e como terminou e continuou em Atos depois o ministério de Jesus. E por que isso é importante? Porque estamos em uma parte que está caminhando para o final. Lucas tem 24 capítulos. Nosso texto está 17º. Ainda teremos a sua entrada em Jerusalém, sua morte e ressurreição. E não possui mais tantos diálogos para nós acompanharmos. As palavras de Jesus vão tomando proporções mais duras, mais diretas. Cristo vai sendo mais direto e enfático na necessidade de arrependimento, na necessidade de mudança e também na necessidade que os seus discípulos precisavam ter de senso da missão deles. O que eles precisavam fazer? Qual que era a missão que eles tinham a cumprir? Então Jesus está falando com os discípulos aqui no nosso texto. Mas, se você voltar um capítulo, no capítulo 16, ele teve um certo embate com os fariseus, falando sobre como Israel não cumpriu de forma adequada a sua missão, de fazer o nome de Deus conhecido. E muito disso se dava por conta dos líderes religiosos, dos líderes de Israel, que deram valor ao que não tem valor para Deus, levando muitos a tropeçarem. É até interessante que no capítulo 16 tem aquela história do rico e do Lázaro, certo? Então, nós temos aqui Jesus falando com os discípulos depois de ter falado com os fariseus. E parece que estão ligadas as coisas, porque o que Jesus fala com os discípulos lembra muito do que ele alertou sobre os fariseus, ok? Então a gente precisa ter isso em mente para a gente acompanhar o nosso texto. Primeiro versículo, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então quando a gente pensa aqui, a gente fala assim, é inevitável que venham escândalos, então terão muitas pessoas que viverão escandalizadas. Mas escândalo aqui não é, oh meu Deus, como que ele fez isso? O sentimento de escândalo que a gente pode ter em mente. Escândalo aqui é literalmente fazer o outro agir como não se deve agir. Incentivar e fazer o outro cair, ao invés de ajudá-lo a viver a vontade de Deus. Então é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. E quando a gente vê Jesus falando de algum ai, a gente tem em mente juízo. Juízo. Ai do homem pelo qual eles vêm. Meus irmãos, isso tem aplicação direta para nós como igreja. Nos nossos ajuntamentos, no nosso dia a dia. Existem pessoas olhando para nós. Existem pessoas que vão nos imitar. Existem pessoas que estão nos ouvindo. E o quanto temos influenciado essas pessoas para aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes, nós podemos pensar que não tem ninguém observando a gente. Às vezes a gente, por ter poucas pessoas em alguma roda, a gente pensa que tudo bem ali eu fazer
tal atitude, ter uma atitude que não convém, que não seria mais adequada. Mas a Bíblia nos mostra constantemente o peso da influência na vida dos outros irmãos. Não é à toa que nós somos chamados a olharmos e sermos influenciados positivamente para certos tipos de pessoas. Como Paulo diz, sede meus imitadores e andem segundo aqueles que vivem o padrão que vedes em nós. Então nós somos chamados a olharmos as pessoas intencionalmente e a imitarmos o padrão de Jesus Cristo nessas pessoas. Mas é inevitável que pessoas vão olhar para nós e vão ser influenciadas por nós. Então a pergunta que devemos fazer é: o que estamos influenciando essas pessoas? E Jesus diz aqui sobre qual é a consequência, ou melhor dizendo, a conclusão que a gente pode tirar desse escândalo, desse juízo. Qual o peso, a gravidade desse juízo? E ele diz no versículo 2: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Eles usavam muito o moinho. Por exemplo, a prensa de azeite também era uma espécie de moinho. Eles prensavam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dependendo para o que seria utilizado o azeite. E era uma pedra muito pesada. É como se fosse inevitável afundar. A pessoa não conseguiria se salvar. Então, ele está falando sobre essas pessoas que fazem tropeçar a um desses pequeninos. Pequeninos aqui, a gente pensa em criança já, né? Mas não é. Pequeninos aqui é um desses que são deles. Um desses que pertence a ele, nesse sentido. Então a mensagem é: o juízo para essas pessoas que levam os outros a agirem como não deveriam é muito grande. É muito grande. Tão grande que é maior que a própria morte. Às vezes, pensamos que o que faz os outros tropeçarem é algo escandalosamente grande. Uma traição, um roubo, morte, apostasia, pessoas que desistiram da fé. Mas lembrem que Jesus estava falando para aqueles que achavam que fazia o que era correto, que aparentemente eram irrepreensíveis perante a lei. O que ajuda o próximo a agir de forma que não deveria são principalmente as atitudes quase imperceptíveis, principalmente aquelas que colocam os outros abaixo, que colocam os outros como inferiores. Se a atitude de Cristo é servir, é agir com humildade, e isso move multidões, que ele está querendo dizer com considerar os outros superiores a nós mesmos, buscar o interesse do próximo, não só o nosso. Paulo diz que pela generosidade seremos conhecidos. O contrário também movimenta muitas pessoas. Quando queremos o melhor para nós, quando o outro é visto, só se der. Quando se dá valor ao que não tem valor para Deus, dinheiro, poder, status, cargo. Quando enfatizamos o amor próprio e a sobra do amor fica para os outros. Ai desses que estão incentivando as pessoas a agirem sem um coração de servo. Da mesma forma que move multidão o amor, a humildade, a generosidade, move também pessoas o orgulho, a soberba, e nós precisamos tomar cuidado. Aliás, é o que mais vemos aí fora. Pessoas incentivando o amor próprio, e se sobrar amor, dá para o próximo. Jesus então passa a alertar, exemplificando com uma atitude que todo discípulo deve ter: o perdão. Olha os versículos 3 e 4. Acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o,
Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Tem limite para perdoar? Aí tem pessoa que vai dizer 7. 7 vezes. Mas não, é a ideia de Jesus mostrar que não tem limite. Muitas regras eram criadas para benefício da liderança naquela época. Benefício dos que conduziam o povo religiosamente. E o perdão vinha somente com algum tipo de pagamento. Você tinha que fazer algo para compensar a falha para aqueles líderes religiosos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o perdão faz parte da vida daqueles que foram perdoados por Deus. Jesus está mostrando que o perdão não se negocia. Não tem negociação com perdão. E aí, vou ou não vou perdoar? Depende. O que ele está me oferecendo? Não tem negociação. Não temos essa opção. Não se quisermos agir como servos. Meus irmãos, não há ofensa grande o suficiente, ou vezes o suficiente, que seja motivo para não perdoarmos, se a pessoa está arrependida. Ah, pastor, mas eu não vou ser feito de besta. Eu não sou bobo de ficar perdoando sempre a mesma pessoa, com os erros dessa pessoa. Isso é besta. Meu irmão, se isso é ser besta, se isso é ser bobo, eu quero ser. Prefiro ser taxado assim e servir ao meu Deus, do que ser visto como esperto e sábio pelas pessoas, mas negligenciar o Senhor e fazer os outros tropeçarem. A gente precisa tirar da cabeça essa ideia mundana de que perdoar repetidamente é fraqueza. Perdoar repetidamente é idiotice. Não, fiquemos com a palavra de Deus. Perdoar é bíblico. Perdoar é servir e liberta relacionamentos. É fácil? Não. Senão não teria tantas vezes escrito para a gente perdoar os outros. Não é fácil. Os discípulos sabiam disso. Por isso que os discípulos pedem aí no versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. É um pedido genuíno, mas que revela uma visão também errada dos apóstolos. Eles queriam o que era necessário para realizar tudo que Jesus acabara de alertar, sobre o perdão, sobre não fazer os outros tropeçarem. Mas o que eles não estavam entendendo é que não é o que temos, ou a quantidade da fé que temos, mas em quem temos fé. Em quem confiamos. Por exemplo, não adianta aumentar a fé em mim mesmo. Fé de que eu posso, eu consigo. Pensamento positivo, bora lá, todo mundo, no mesmo pensamento positivo. Porque não vem de nós a capacidade necessária para a gente vencer o nosso coração corrupto e orgulhoso. Mas basta ter fé verdadeira, que é naquele que tudo pode. É por isso que Jesus responde no versículo 6, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O grão, a semente de mostarda, era uma das menores sementes que existia, mas que se transformava numa árvore imensa. Por menor que seja a nossa fé, quando ela está na pessoa certa, quando depositamos essa fé na pessoa certa, podemos mover montanhas, árvores. Nosso próprio coração é movido. Porque o que move não é o ato da fé, mas o Deus Todo-Poderoso em quem confiamos e cremos. A fé é um meio que Deus usa para fazer sua vontade em nós. Então, uma aplicação para nós é: precisamos ser intencionais
na nossa confiança. Às vezes, nossas responsabilidades, nossos afazeres do dia a dia começam meio que a minar, a diminuir, a sufocar nossa confiança em Deus. E aumenta a nossa confiança em nós mesmos. Afinal, nós que estudamos para passar no concurso, nós que trabalhamos para receber aumento, nós que nos sacrificamos para ganhar dinheiro para o nosso sustento, nós que estamos gastando tempo, energia e bens para a igreja permanecer. Tudo é voltado para nós, para o que podemos conquistar. Mas, como estamos vendo, precisamos ser intencionais na nossa fé. Porque se não formos intencionais, a rotina vai transformar nossa fé em Deus em ego. Pensemos um pouco em tudo que almejamos, tudo que sonhamos, onde queremos chegar no trabalho, nos estudos, na família, até nos bens. Pense um pouco. O que nos move é a retribuição disso? Ou seja, vou conquistar de acordo com o que eu fizer. Então por isso que eu vou trabalhar, vou fazer tudo que eu posso. Ou o que nos move é a dádiva divina. Vou conquistar, se Deus quiser me dar. Mas farei minha parte. Servirei com o meu melhor naquilo que tenho para fazer. Note que eu não tirei o esforço. Não tirei a nossa responsabilidade. Porque faz parte do que Deus espera de nós. Nos esforçarmos, sermos responsáveis, darmos o nosso melhor. Até porque se temos saúde, é para viver. Energia, para se gastar. Bens, para nos sustentar. Se temos trabalho, para trabalhar. Nós temos também família, igreja, amigos. Tudo que temos é Deus nos dando a oportunidade para servirmos nisso que Ele nos deu. Ser intencional na confiança de que tudo vem dEle. Ser intencional na confiança de que tudo é para Ele. E tudo depende dEle. Mesmo que envolva a nossa responsabilidade. Por isso, Ele conta essa pequena parábola, mas tão profunda na sua mensagem, dos versos 7 a 10. Ele diz: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Jesus conta uma história de elementos que eram reais em sua época. Ele não está preocupado em fazer rebelião para acabar com a servidão, escravidão. Ele não está preocupado em apoiar a escravidão. Ele está preocupado em ensinar uma mensagem principal aqui. E quando a gente percebe essas perguntas que Jesus vem fazendo, essas perguntas praticamente já vêm acompanhadas das respostas certas. As respostas eram unânimes dos que ouviam e de qualquer um da época que ouvisse o que Jesus estava perguntando. Então, qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? A resposta era unânime: ninguém faria isso. Segundo, pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Sim, é o que eles diriam. Terceira pergunta, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Não. Ou, talvez, ou até irrelevante. A conclusão é o que todo servo
deveria saber viver. Seja o servo escravo, trabalhador da época, ou seja, todo aquele que foi, é e será servo do Senhor Jesus. O versículo 10 vem para concluir. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quando a gente lê de primeira, fica meio ambíguo, né? Essa tradução. Porque quando a gente lê assim, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Pode ter duas interpretações quando a gente lê isso aqui, interpretações. A primeira é, nós apenas fizemos, ou seja, nós estamos falando que o que tínhamos que fazer, nós fizemos. Ou a segunda interpretação é, apenas fizemos o que devíamos fazer enquanto deveríamos ter feito mais. Então, essa segunda a gente exclui, não é isso que ele está querendo dizer. Aqui literalmente está escrito, somos servos sem necessidade. Ok? Esse inúteis aí é sem necessidade. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Porque ao olharmos para o serviço, não tem como dizermos que eles eram literalmente inúteis. Porque estavam servindo. Então eles eram úteis ali para aquele serviço. Não tem como dizermos também que eram desnecessários. Por quê? Porque o Senhor precisava deles no serviço. Então essa era uma forma de afirmar que depois de servirem, de fazerem o que deveriam, o Senhor não lhes devia nada. Era isso que eles estavam tentando afirmar. Era uma forma comum de dizer na época. Se houvesse ou não agradecimento, o que eles tinham em mente, mesmo depois de servirem, é: somos servos a quem nada se deve. O que devíamos ter feito, fizemos. Esse é um alerta e chamado de Jesus para uma autoconsciência do que somos. Nós somos servos. Mas também uma autoconsciência da missão a cumprir sem esperar nada em troca. Aqui, esse sem esperar nada em troca não quer dizer que a gente não tem esperança. Até porque a esperança move o nosso servir. Quer dizer que a gente não tem exigência a Deus. A gente não pode exigir nada em troca. Até porque nós sabemos que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Na realidade, missão já é dádiva do Senhor. Se nós participamos da missão, se nós estamos servindo, isso já é dádiva de Deus. Então os discípulos que ouviram esta parábola, talvez tenham sido levados a perceber o seguinte, a concluir o seguinte: somos servos cujos melhores esforços não nos trazem nenhum tipo de vantagem junto ao nosso Senhor. Como servos, cumprimos o nosso dever e não temos direito de exigir pagamento algum. É isso, essa é a conclusão. Será que nós temos exigido de Deus pagamento pelo que fazemos? Lembra das perguntas no início? Nós podemos ter pelo menos 4 tipos de ligação entre as dádivas de Deus e o que fazemos. Não recebi nenhum elogio. Não recebi o que queria de Deus. Então vou dar uma pausa no meu serviço a Deus. Meus irmãos, esse é um texto sobre a consciência de um verdadeiro servo de Deus, em contradição com a consciência dos que serviam para obter favor, como exemplo dos fariseus no capítulo anterior. Esse texto é sobre ter relacionamento com Deus não por obras, mas pela graça de Deus. Porque a salvação é uma dádiva e não uma recompensa por serviços prestados. Esse é um texto sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Aquele que nos lembra constantemente que o servo não pode ser senhor, exigindo o que ter, mas que mesmo assim, o Senhor
se fez servo por nós. Nos lembrando que esse é o coração que todo aquele que foi escolhido deve ter. O coração de servo. Como está o nosso coração diante de Deus? Como está o nosso serviço diante de Deus? Será que nós estamos servindo, sabendo que não devemos e não podemos exigir nada em troca? Que tudo o que precisamos, Deus nos deu para servir? Aliás, se nós servimos, é porque Ele nos capacitou para isso. Eu queria concluir com algumas verdades e, por último, a letra de uma música. Primeiro, um chamado para a gente não se enganar. Para nós não nos enganarmos. Eu preciso enfatizar isso novamente. O mundo prega que devemos ter o melhor para nós e deixarmos os outros para depois. Mas o reino é para os servos, para os humildes de coração. Jesus diz em Mateus 18:4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior do reino dos céus. Que lógica é essa, onde os humilhados serão exaltados, onde os soberbos condenados? A lógica do reino, a lógica de quem é movido pelo serviço. Então, sondemos o nosso coração, porque sempre é hora para nos arrependermos. Nos arrependemos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e com o coração servil dizermos: Senhor, somos servos a quem nada se deve. O que devíamos fazer, fizemos. E mesmo assim, o Senhor nos abençoa. Mesmo assim, o Senhor derrama a sua graça. Afinal, servir é graça. Participar do serviço a Deus é privilégio, é presente. Nós temos um Deus gracioso, que mesmo sem merecimento, Ele nos dá as bênçãos que temos. A letra é da música O Evangelho. E diz assim: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e derrama todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido, aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça, me escolheu. É por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, eu não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. Essa é a mentalidade do servo que foi atingido pelo verdadeiro Evangelho. Sirvo porque sou grato. Ganho de Deus as dádivas porque Ele é gracioso. Ele é Senhor. Eu sou servo. Apenas faço o que me é requerido. E obrigado por isso, Senhor. Amém?